As torcidas organizadas no futebol já foram alvos de muitas polêmicas, situações delicadas e até debates se realmente deveriam existir, e se não são um desserviço ao esporte. Rodeada de vastos adeptos e seguidores fiéis, a torcida organizada já causou muitos estragos no mundo do futebol. Mas não é apenas isso que se deve discutir sobre a torcida organizada. Por isso, nesse vídeo nós iremos te contar qual é o maior problema das torcidas, de uma ótica que você nunca viu igual. E como sempre, é claro, a gente aqui do Cine Esportes vai te apresentar isso da melhor forma possível. Quando se fala em torcida organizada, é bem normal pensar no assunto por um todo de maneira negativa. Porém, ao contrário do que muitos imaginam, a primeira torcida organizada foi feminina, lá no início das principais atuações do Atlético Mineiro. As mulheres iam com seus maridos ao estádio, todas uniformizadas e com bandeirinhas. Nessa época, e aqui uma atenção especial, a ideia central da torcida organizada não era nem de longe o comportamento agressivo dos torcedores. Essa ideia das mulheres foi se espalhando por todas as torcidas e aos poucos os torcedores começaram a se organizar com a intenção de se agrupar para assistirem seus times de futebol. Podemos dizer que a primeira torcida organizada masculina, se podemos dizer assim, aconteceu entre a torcida do São Paulo, lá em 1939. Depois da torcida do São Paulo, a segunda foi o Internacional e depois o Fluminense. Sendo assim, a torcida organizada é e pode ser identificada dessa forma como um grupo de pessoas, torcedores de algum time, que acompanham de maneira constante seus times nas partidas, se vestem e têm comportamentos de maneira coletiva a respeito dos seus clubes. Bom, até aí tudo bem, nada demais. Um grupo de torcedores de algum time que se reúne de forma organizada para acompanhar o jogo do clube que tanto ama. Mas, se fosse apenas isso, eu não estaria fazendo esse vídeo. Infelizmente, não para por aí. Embora no início não era intencional ser reconhecida dessa forma, hoje as torcidas organizadas são sinônimo de hostilidade e perigo extremo para quem vai até o estádio. Dos anos 80 para cá, o clima dos estádios mudou muito, trazendo uma desorganização maior para a torcida. E não é de hoje que o que conhecemos como torcida organizada traz problemas para o esporte. Em 1995, aconteceu um dos episódios de violência envolvendo torcedores dos mais marcantes da história. O time do Palmeiras e do São Paulo disputavam a final da Supercopa São Paulo, lá no estádio do Pacaembu. Após o juiz encerrar a partida, Palmeiras então venceu aquele jogo. Depois que isso aconteceu, a Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, entrou em campo para comemorar junto com o time. Apesar de ser proibido os torcedores entrarem assim em campo, esse nem é o maior dos problemas que vai acontecer aqui. O maior problema é que logo em seguida a torcida do Independente, que é a organizada do São Paulo, entrou logo em seguida em campo. E aí você já pode imaginar no que deu, a briga que se formou dentro desse campo. Para piorar ainda mais a situação naquela época, naquele momento aconteciam algumas reformas no Pacaembu e tinha pedras e paus e outros restos das obras espalhados por todo o estádio. Obviamente, já se pode imaginar o que aconteceu. A briga deixou 100 feridos e, infelizmente, um torcedor do Palmeiras, devido ao grau dos ataques, não resistiu. Após esse ocorrido, o Ministério Público, naquele momento, solicitou a extinção das duas torcidas, além de ser proibido bandeiras com emblemas das torcidas organizadas e música das torcidas nos jogos. Depois desse trágico jogo no Pacaembu, gerado pelas duas torcidas, começou a ser discutido sobre o papel das torcidas em jogos de futebol. Por esse motivo, em 2003 foi criado o Estatuto do Torcedor, um estatuto que tentaria implementar para as torcidas uma série de regras, mas, é claro, não deu muito certo. Em 2016, por exemplo, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram no Pacaembu. Corria tudo bem, até que na Zona Leste as duas torcidas brigaram antes e depois da partida. Infelizmente, um torcedor não resistiu. Novamente, após isso, o Ministério Público entrou em ação com um novo pedido para a Federação Paulista de Futebol.
Esse pedido dizia que os clássicos da capital fossem disputados apenas com uma das torcidas presentes no estádio. Como já era de se esperar, esses casos de confronto entre as torcidas não acabaram. Mesmo longe dos estádios, as torcidas brigaram, o que evidenciou uma questão aqui, que é: as brigas de torcidas não decorrem apenas do futebol. Afinal, mesmo fora de campo, e às vezes até sem acompanhar os jogos, aconteciam essas coisas. Então não é apenas pelo futebol, mas sim por outros motivos que não só a bola. E quais motivos seriam esses? É importante se lembrar que em tudo, e até mesmo no futebol, nada acontece por acaso. E a questão social e econômica não se separa também do esporte. Um fator interessante que se pode observar é que a maior parte da torcida organizada é composta por jovens, mas pensando no assunto de uma forma um pouco mais profunda, o que pensam esses jovens e quais as suas visões de mundo? É notado que a maioria dos jovens que compõem a torcida organizada é, de uma maioria, um significativo desapego ao coletivo, empaticamente falando. Isso significa que não importa que os outros torcedores sofram por causa da minha atitude. Afinal, a noção de coletivo como sociedade para ele nem sequer existe. Isso quer dizer que ele não se importa com nada e com ninguém, e não hesitaria em machucar alguém caso esse alguém passe pelo seu caminho. Essa falta de uma identidade social como um todo, se é que podemos dizer assim, faz com que sua forma de se expressar seja negando ao outro. Obviamente, não estou dando a entender que a torcida organizada é apenas composta por jovens. Tem muita gente de meia idade com essas atitudes por aí. Porém, ouso observar que a maioria dos que já são velhos e usam a torcida organizada para praticar violência tiveram essa mesma lógica de existência a sua vida inteira. E é claro que não para por aí. A falta de emprego que o país enfrenta, a falta de investimento pesado na educação e entretenimento para os jovens se empenharem em algum esporte, por exemplo, e canalizar toda essa energia em algo produtivo, se perde quando, na falta de uma referência significativa, a maioria dos jovens quer entrar nas organizadas por esses motivos. Além dessas situações, existem outros fatores que explicam alguns comportamentos das torcidas organizadas. E um desses comportamentos chama-se efeito manada. O que é isso? Bem, basicamente o efeito manada é quando você está na presença de um grupo, seja pequeno como um grupo de amigos, ou então um enorme como uma torcida. Dessa forma, na companhia desse grupo, algumas das suas decisões são feitas de forma automática e nada refletida antes. E dessa forma, segue o que a maioria das pessoas estão fazendo. Quem é um pouco mais sincero vai admitir que está ou já esteve sob efeito forte de algum grupo de amigos, por exemplo, que por mais que pareça para você, e talvez até seja errado mesmo algumas coisas que esse grupo fala ou faz, por ser muita gente fazendo, seu cérebro começa a te convencer de que aquilo é certo. E daqui a pouco você começa a rir do que não devia, falar o que não devia e fazer o que não devia. E daqui a pouco está atingindo outras pessoas que também não deveriam ser atingidas. Esse é o efeito manada na sociedade e é muito eficaz junto com a questão social para explicar todos esses comportamentos da torcida organizada. E devemos concordar que o entusiasmo de uma torcida de futebol pode arrastar muita gente. É um grupo muito forte em questão de influência. Um outro aspecto que explicaria a torcida organizada a partir do efeito manada seria a necessidade de inserção em algum grupo social. Em outras palavras, geralmente as pessoas precisam estar dentro de algum grupo, seja de amigos, associação, torcidas, religião, para que se sinta pertencendo a algo. O grupo faz parecer que está no caminho certo. Afinal, tem mais pessoas fazendo. Um grupo disso como torcidas organizadas. Eu tive um paciente que era o garoto mais tímido, mais tranquilo. Eu tratava ele por excesso de timidez. E aí um dia eu recebo um telefonema, o pai falando, olha, o fulano foi preso porque ele foi para a torcida organizada, uma das torcidas organizadas do Flamengo, e ele saiu batendo. Eu falei, ele? Eu fiquei chocada. E aí passou aquilo, o efeito manada.
Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, eu não sei, mas aquilo me dá um poder. E isso tem uns 15 anos. Não tínhamos redes sociais. Eu estou falando de um movimento, de uma torcida organizada. Existem alguns líderes de algumas torcidas organizadas que tentam até justificar o porquê de algumas atitudes. E alguns dos argumentos é que existem algumas coisas que até induzem a torcida a brigar, desde a estrutura dos estádios até a polícia. É um detalhe do juiz, uma provocação do bandeirinha, um jogador que provoca a torcida adversária. Toda essa estrutura, segundo alguns deles, parece que chama para batalha. É como um coliseu romano, um coliseu de pura guerra. E se você acha que a culpa é apenas dos torcedores, líderes do país e do próprio jogo, você está muito enganado. A imprensa também não escapa dessas responsabilidades de colocar mais lenha nessa fogueira do futebol. Por muitos e muitos anos, a imprensa vem se alimentando de notícias trágicas. A verdade é que, infelizmente, quanto mais notícias e notícias negativas, melhor é para a imprensa. Então, quando um torcedor agride a outro, ao invés de colocar que um homem agrediu o outro num jogo de futebol, a imprensa faz questão de colocar flamenguista agride palmeirense, como se as pessoas realmente fossem divididas a partir do time que torce, trazendo dessa forma a rivalidade à flor da pele. A torcida organizada já existe há muitos anos, não foi criada com essas intenções, porém elas trazem muita dor de cabeça às vezes para o mundo do futebol. O futebol é um esporte lindo, porém as atitudes de loucura que algumas torcidas carregam em nada tem a ver com futebol. Mas e aí? Será que a solução seria extinguir a torcida organizada? Bem, deixe sua opinião aqui nos comentários, ela é muito importante pra gente. Agora, se você quer ver como o futebol feminino vai dominar o mundo da bola, então clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela, ou então no link aqui na descrição. Foi uma honra narrar esse vídeo pra você e até a próxima.